A gente convive mais aqui no sítio, que a gente tem... A gente fica mais aqui, né? A gente não tem muito assim na cidade. A gente só vai fazer o básico na cidade e a gente já volta pro sítio de novo. Porque aqui no sítio que a gente tem mais... Que a gente trabalha aqui, né? Que a gente mexe aqui. Ao sudoeste do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, repousa uma cidade pequena em território, mas vasta em paisagens e memórias. Barão de Antonina é mais do que um nome herdado de tempos imperiais. É um refúgio entre matas, represas e histórias não ditas. Sua parte norte, talvez a mais silenciosa, é também a mais pulsante. Lá, a natureza dita o tempo e a vida acontece no compasso do vento, da água e da terra. Uma cidade entre rios, matas e memórias. A origem de Barão de Antonina remonta ao ano de 1929, quando a área foi doada por João da Silva Machado, o barão que empresta nome à cidade. A intenção inicial era criar uma terra destinada aos povos indígenas da região. No entanto, com sua retirada para Bauru, o Estado fundou ali um núcleo colonial. Cerca de 437 lotes rurais foram demarcados, sendo entregues a brasileiros e imigrantes de ao menos 14 nacionalidades. Era o início de uma experiência multicultural, marcada pela agricultura, pela fé e por desafios como a malária, que assolou quase toda a população no ano de 1942. A emancipação veio em 1964, mas a história já estava cravada na terra vermelha da região. Aqui já faz 50 anos que eu vivo aqui. E eu vim com meu pai, que o meu pai trabalhava em Itaquarituba, que ele era italiano, né? Mexeu muito com café, só plantava café. E na época ele conseguiu comprar o terreno ali no Casonato, né? Até que o bairro lá é Casonato por causa do meu pai. É meu pai que é o Casonato. Então meu pai é o Luiz Casonato. Então ele veio, comprou as terras com os irmãos e criou a gente ali. A gente foi trabalhando, né? Toda a família, era 5 irmãos e todo mundo trabalhando junto no plantio de café. E aí a gente ficou até com 19 anos quando eu casei. Desde os 7 anos trabalhamos na roça. Hoje o pessoal fala da seca, da falta de água, mas isso aí já vem de longos anos. Meu pai perdia todas as lavouras que plantava, assim, era um risco, né? Lavoura, toda a vida foi um risco. A gente não planta que falar que vai colher, é um risco. Tem vez que colhe e tem vez que a seca mata tudo. Meu pai plantava milho, tinha vez que perdia todinho. Arroz, milho, perdia tudo. Portanto, aqui era só lavoura também que tinha, que só lavoura tinha plantado. Tinha muita lavoura, né, que tu plantava. A parte do norte era inteiro de lavoura, não tinha outra coisa. Era só lá feijão e roça e arroz que tinha. E a cidade estava começando, né, ainda não tinha pouquinha coisa, não tinha... Hospital mesmo não existia quase nada, hospital, não tinha nem médico quase no começo. Para dizer que não tinha, tinha uma ambulância velha que eles puxavam os doentes que levavam para o hospital, né? Não tinha quase, né? O que mais mudou foi o bairro que mudou, né? Que antigamente não tinha essas casas que tem, esses condomínios que tem hoje aí, que a gente pode dizer 3, 4 condomínios, né? Antes não tinha nada, era só lavoura, só as casas, os moradores que tinham, os sitiantes que tinha, né? Não tinha nada, né? Hoje mudou bastante. A paisagem que hoje espelha o céu na calmaria das águas já foi chão fértil de lavouras. Em 1969, a construção da usina hidrelétrica de Chavantes alagou terras produtivas dos rios Itararé e Verde, alterando a geografia e a rotina de centenas de moradores. Surgiram novos caminhos aquáticos, enquanto antigos acessos de terra desapareceram sob as águas. A parte norte passou a ser delimitada por margens ora calmas, ora selvagens, onde pescadores, lavradores e famílias ribeirinhas reconfiguraram sua forma de viver. A parte norte de Barão de Antonina é um pulmão verde onde se cruzam fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado. Ali, o som do vento entre as copas se mistura ao canto das gralhas, juritis e tucanos.
Algumas trilhas ainda seguem usadas por lavradores e pescadores. A diversidade vegetal é ampla. Em cada trecho há uma nova cor, um novo cheiro e uma nova história escondida. Bem, então, essa represa aqui, ela é a união de dois rios, né? Do rio Itararé, que faz a divisa Paraná com São Paulo, e o Rio Verde, que vem ali da região de Itaporanga, Riversul. E eles se encontram aqui nessa região, que a gente chama de parte norte, e ela, lá naquele fundo ali, os rios se encontram e se torna o rio Itararé. E que na sequência vai ter uma barragem que chama Barragem de Chavantes, que é o mesmo nome da represa, e lá pra frente, depois da Barragem de Chavantes, ele acaba se tornando o Rio Paraná. O Rio Paranapanema, depois lá pra frente se encontra com o Rio Tietê, depois vira o Paranazão. E essa represa que se formou, eu não tenho a data exata, tá? Mas eu lembro quando eu era criança, era meus 5, 7 anos, lá no Salto Itararé, que é a cidade que faz divisa Paraná com São Paulo, e lá tinha uma balsa também, não tinha ponte. E eu lembro que começou a encher a represa. E isso foi na 65, mais ou menos. Eu nasci em 65, e na década de 70 eu lembro de algumas memórias que quando colocou a ponte lá no Salto, e começou, eu acho que na década de 60 para 65, começou a encher a represa. E eu não tive a oportunidade de conhecer aqui, fui conhecer depois de velha a represa aqui. Mas a ideia é essa, juntou os dois rios, e com esses dois rios subiu a represa, e para alimentar a represa de Chavantes. Então muita gente chama isso aqui de alagado, tá? Eu conheço como represa mesmo. Apesar de não ser uma obra natural assim, do homem, mas é um lugar muito lindo, tá? Que possibilita a gente pescar, andar de barco, andar de caiaque, se divertir. E a gente, eu pelo menos assim, eu procuro muito preservar a natureza, não deixar nada jogado na beira da represa, não esquenta muito a cabeça de ficar pegando muitos peixes, pegar para o sustento mesmo. É claro que se pegar bastante a gente pega, mas não que fique fissurado por isso, tá? E é isso, a história da represa é essa. Aqui é um canal, tá? É um dos vários canais aqui na parte norte. Então se você olhar aqui, olha a riqueza que é esse canal aqui, tá? Então como esse aqui, tem vários na represa, cada um com a sua particularidade, que vai nas entranhas aí, envolve as matas. E a represa é isso aí, ela tem uma profundidade aí que eu sei, que o pessoal fala, acho que a parte mais funda aí pega aí, passa dos 30, 35, 40 metros. Aqui na nossa região, aqui ela pega na média de 20, 25, 30 metros no máximo. Dentro desse território há um espaço sagrado onde o tempo parece andar em outro ritmo. A aldeia Tchundaro Tecuá Baé. Habitada por indígenas da etnia Tupi-Guarani, a aldeia representa a continuidade de um modo de vida ancestral. Ali, o canto, a reza, a dança e o silêncio compõem a vida comunitária. Seus habitantes mantêm uma relação íntima com a floresta, as águas e o céu. A aldeia, mais do que um espaço físico, é um território de identidade e resistência. Então, aqui o nome da aldeia é Tchundaro Tecuá Baé, que significa aldeia dos guerreiros, e a etnia nossa é Tupi, Tupi-Guarani, né, no caso. Então, o cocar, ele serve como, além de ser sagrado, ele é para a gente se identificar como indígena também, porque você vê um índio sem cocar, e digamos assim, sem um guirapá, que é isso aqui, né, que é o nosso arco e flecha, ele aí acaba dizendo assim, ele não é índio, né? Então a gente, ele é para se identificar bastante, né? A gente se mostrar que é índio mesmo com o cocar. Então para nós ele é muito importante para nós, porque no passado, em 32, teve meus avôs, né? Passou por aqui, moraram aqui, né? E depois disso houve, né, uma perseguição muito grande dos indígenas, né? Pelo barão, o próprio barão, né? O barão todo mundo conhece que era um homem que só queria ouro, né? Por isso que falava barão. Portanto, o nome de barão hoje deu o nome a ele. Então ele começou a escravizar os índios para tirar ouro, né? E daí os índios começaram a sofrer, daí veio
o Nimandaju, que é da aldeia de Bauru, né? Ele comprou uma área lá para tirar os índios daqui, em 32, para levar para lá, para tirar os índios do sofrimento aqui. E depois de muitos anos a gente descobriu tudo isso, que aqui era terra tradicional, e hoje nós estamos aqui retomando aquilo que já é nosso, né? Era nosso, vamos dizer. A gente é visto, né, no caso, assim como muitas das vezes, né, fala mais índio, né? E até inclusive muitos, né, se assustaram tudo, né? Mas a gente hoje tem uma vivência boa com eles. E assim, não todos, né? De 100% aí 80%. Sempre tem alguém que ainda vê a gente, né, diferente e achando que o índio é matuto, mas não é isso. A gente procura, né, a história viver bem e de aí por diante. Primeiramente, né, é o tupi, né, que é o nosso idioma, né, a nossa linguagem. E depois vem o cântico e dança, que para nós é bastante sagrado. E claro, dentro de tudo isso também as gincanas, né, que a gente tem, que são indígenas, né? E para nós isso é muito valioso, né, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que a gente tem que manter, né? Isso tem que ser preservado, né? De uma forma ou de outra tem que ser preservado, porque é uma coisa que se passou, mas não morreu, né? Ela continua, então a gente passa para eles, né? É a parte dos ancestrais que eles ensinou muito pra gente, e a gente tem que manter, não tudo, mas parte, pelo menos um pouco, né, daquilo que a gente aprendeu, né? A gente respeita muito a natureza, né? A gente, além de respeito, a gente preserva, porque quando se fala disso, tem gente que tem que preservar, né? E a natureza, ela nos ensina, né? Ela nos ensina vários tipos de coisas a respeito de caça, pesca, o próprio remédio, né? A natureza, ela ensina a gente como que você tem que explorar ela, né? Dentro daquilo que você pode e tem direito. A gente não passa daquilo que a gente... Mas ela ensina muito pra gente, e inclusive tem história, né, que a natureza nos ensinou, como descobrir um remédio, no caso. Eu vou resumir bastante, que é um pouquinho longa. O meu irmão, ele caçando, ele viu um barulho no mato e ele falou, mas o que é aquilo ali? Ele foi sondar, era um lagarto brigando com uma cobra. E daí quando a cobra picava ele, picava o lagarto, ele corria. E daí voltava a brigar de novo. Aí meu irmão falou, mas por que ele toma picada, ele corre para lá e depois volta? Aí ele seguiu o lagarto sem ele perceber, aí até onde ele ia, ele parou. Aí o lagarto foi, brigou com a cobra, voltou de novo. Aí ele viu que o lagarto mordia uma raiz de uma árvore. Aí que veio na cabeça dele, falou assim, essa árvore, ela é contra o veneno que a cobra pica aí. Então aí que descobre. E ele sabe, né? Ele fala pra mim que ele viu ele já desse cipó no matinho que tem, pra frente da casa dele ali. Ele dá uma bola assim, ele falou, né? Sim, já houve sim. A gente já teve bastante conflito, né? Para manter aquilo que é nosso, e ainda tem, né? Não assim, às vezes ainda tem aldeia por aí que tem índio que estão morrendo, né? Por adquirir, né, parte daquilo que era dele, né? Então ainda, isso aí a gente não pode descartar que ainda existe ainda, né? A gente tem, né, uma boa vivência com o nosso prefeito, né, de Barão de Antonina, que ele nos apoia muito, né, e tem nos ajudado bastante, e é uma pessoa que sempre nos está ajudando. E a gente espera que isso continue, porque a gente precisa dele e ele precisa de nós também. Apoio, a gente tem, né, assim, apoio da FUNAI hoje um pouco escasso, né, porque as leis estão mudando muito e a gente às vezes acaba sofrendo por isso aí. Mas a gente ainda tem, né, alguns apoios e obstáculo, isso aí a gente sempre vai ter, né? Sempre a gente vai ter, isso é uma coisa que não acaba fácil. Os jovens, né, estudam até um certo tempo na aldeia, depois
depois vão fazer a faculdade, né? Daí ele já vai se distanciando um pouco, né, da aldeia, né? Mas acaba futuramente ele retornando e acaba, vamos dizer assim, morrendo na aldeia, porque a aldeia é uma área que ele nunca esquece, né? Ali ele cresceu e ele pode ver o tempo que for lá fora, mas um dia ele vai voltar para a aldeia e a gente está de braços abertos. O povo enxergasse mais, né? O povo branco, nós falamos, os Upóripo, né? Que no nosso idioma são os brancos, que eles desse mais assim, não desse mais atenção e ver o índio, né, como um índio e respeitar como um índio, assim como nós respeitamos eles também. É uma mensagem assim que a gente queria que tudo, né, se vivesse em paz, né, porque eu podendo entrar lá na cidade, eles virem na minha aldeia, e a gente ter essa liberdade de viver bem, né? O cocar, então a gente utiliza a pena, né, da asa, de outras partes da ave não dá, então tem que ser da asa. E a asa, ela tem que ser os dois lados também, né, porque tem um lado, ela tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Então por isso que dá, né, o ladinho certinho, ó. Então tem isso daí também. Aí a gente usa o barbante, né, e vai fazendo o trançado ali. A dificuldade para nós aqui, em estar produzindo os cocares, né, é a questão assim de não ter, né, tão escasso, né, que nem o gavião, né, às vezes a gente fica até com dó, né, mas quando a gente faz é de uma ave que, por exemplo, a gente achou morta, né, que dá para reutilizar ali. Às vezes a gente acha uma e guarda, porque às vezes não dá o lado certinho, a gente espera, né. Aí, que nem a minha tia sempre tem contato com algumas entidades aí, que às vezes eles doam as penas, né. O significado da pintura para nós tem vários significados, né? Antigamente, né, o vermelho e o preto é o carvão no caso. Aqui, ó, tem uma demonstração aqui. Eu não pintei o rostinho dela por causa que tem um pouquinho aqui que é o genipapo. Ele fica 15 dias na pele. Depois eu vou buscar lá em casa para você ver que jeito que ele é. E primeiro usavam ele, o vermelho e o preto era para guerra. Geralmente você via o indígena vermelho ou preto, né? Vice-versa, ou só vermelho no caso, cara pintado, que estão preparados para alguma guerra, né? Que é guerrear com não indígena. E hoje em dia tem várias pinturas nossas que baseamos nos animais. Não sei se você já viu uma cascavel, viu que ela tem umas pinturas bonitas? Baseamos muitos neles, nos animais cascavel, que tem a jararaca, ou mais para o largato. Nós observamos muito a natureza e falamos, vou fazer uma pintura. Daí hoje em dia tem nós usamos eles como referência, né, os animais, mas daí tem um significado também. Da mulher uma flechinha, que ela é solteira. Tem uma flechinha para frente, por exemplo, puxa aqui, para cá, para frente é mulher solteira. Dessa casada é uma bolinha no vermelho. Você vê uma mulher com outra etnia com uma bolinha no rosto, daí o próprio indígena já significa, já olha o significado, opa, mulher casada. Daí a flechinha é que tá vice-versa. E usamos muito pra, né, hoje não tem mais, né, usamos, como é que eu posso explicar pra você?
usamos no geral, o indígena acha bonito uma pintura e faz. Com bastante detalhe. Mas todos têm, né, velho? Um porém, porque pra ficar mais bonito, né? Não ficar um só igual. Eu mesmo costumo fazer. Geralmente eu faço igual o filho da mocinha, que ele filmou ali, a Lara. Faço um risquinho aqui. Né? E pinto de preto. Daí pra baixo eu puxo uma perninha de vermelho e faço um desenho no meio. Na parte norte, os silêncios também falam. São os mesmos caminhos de décadas atrás, com cercas de madeira, postes solitários e matas que resistem ao tempo. As transformações são lentas, quase imperceptíveis. O que muda é o olhar, quem ali permanece. O que faz por escolha, por herança ou por amor. São silêncios cheios de permanência, de raízes fundas, de tempo espesso. A maioria sim, é um divertimento, é um alimento, é uma diversão que muitos vêm de fora, né, para pescar, para curtir, conhecer. E tem vários outros meios tem hotel, tem pousada. Então aqui é mais legal. Há um desmatamento que você faz aqui, já tem o satélite que já cata tudo, então isso já é um meio, já que eles estão ali em cima investigando isso daí. Aí o que tem bastante aqui é o lagarto, o tamanduá, capivara. A gente mora aqui no sítio, o recurso já é mais difícil, né? Que se você precisa ir no médico, aí você tem que caminhar tantos km até você chegar no médico. Se você precisa de alguma coisa, então já é mais difícil. E como eu já morei na cidade, aí hoje em dia de você ficar aqui, você acha isso mais difícil. Mas pro outro lado não, o outro lado eu já queria ficar aqui, porque aqui é mais tranquilo. Eu tenho 3 crianças e o ensino é bom. Eles têm uma caminhadinha, né? Eles pegam o ônibus aqui, até vai passando em cada bairro até chegar em Barão. É bom, sem contar os horários, né, que ele tem, que eles saem daqui, eles estudam na parte da tarde, eles saem daqui 11 horas e chegam às 7. Mas assim, o horário é meio puxadinho, mas o ensino é bom. É um lugar assim, é interessante, vale a pena você vir conhecer, tem vários pontos turísticos. Com a represa aqui é um lugar onde você pode se divertir, você pode pescar. Então é um lugar onde vale a pena você vir e conhecer, que vale a pena. Brincar, né? Brincar com meus irmãos, andar de bicicleta, jogar bola, pega-pega, várias coisas. Sim, eu amo muito pescar, nadar na piscina, eu amo muito. Desde pequenininho fui pescar com meu pai e só. Brincar muito com meus amigos lá na escola, jogar bola na quadra e pega-pega na quadra também, várias coisas. Brincar, divertir, brincar com meus amigos, pescar. Também já nadei sem colete, não é verdade, mãe? É gostoso nadar na piscina. Barão de Antonina é uma cidade feita de muitas vozes, mas é na parte norte que o som do mundo diminui e a escuta se aprofunda. Cada canto guarda uma narrativa, cada árvore sustenta uma lembrança. Entre as águas represadas e as memórias libertas, seguimos acompanhando o passo de quem conhece o valor do tempo, da terra e da ancestralidade. És pequenina, mas bem ordeira. Tu és brasão, tu és bandeira. Essas são palavras encontradas no hino municipal. E talvez essa seja a mais pura verdade, porque Barão de Antonina pode até ser pequena no mapa, mas é enorme no coração dos que a habitam. Uma cidade que não precisa de muitos holofotes para brilhar, porque sua luz vem de dentro, das histórias, da cultura, da natureza e da alma do seu povo. O que fica não é apenas a imagem de uma cidade, mas o sentimento de um lugar que insiste em ser lembrado. Não por grandiosidades, mas por sua essência, enquanto houver alguém disposto a contar suas histórias, a plantar nesta terra, a rezar em sua igrejinha, a dançar em suas festas ou a defender suas matas, Barão seguirá viva. Viva entre rios, matas e memórias. Que em andar porém até o porto.
Significa? Eu falei assim, agradeço os brancos que visitou nós.